Fala galera, beleza? Hoje eu tô aqui com uma ceninha de demonstração para mostrar como funciona o addon Home Assembly. Bom, vamos começar. Aqui eu tenho uma ceninha isométrica de um quarto, algumas luzes. Vou colocar aqui no Cycles, já mostra a cena renderizada ali, só substituir esses quadrinhos aqui. Para fazer isso, você só precisa vir aqui e escolher uma imagem no seu computador. Aqui. Você vem nessa arte, escolhe uma imagem e ele substitui aqui, certo? Então bora, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é selecionar aqui todo o quarto, certo? Só não vou selecionar as luzes, porque eu não quero que tenha influência nas luzes, certo? Deixei numa coleção separada as luzes para não ter esse problema. E a câmera também, eu não quero que selecione. Beleza, vamos lá, selecionei aqui. Depois de você instalar o addon lá, Edit, Preferências, aí você vem, ele vai aparecer desse jeito aqui. E ele vai te dar três painéis aqui: Animation Offset, com Assembly, Animation e Global Control. Então vamos lá, ó, eu selecionei aqui, eu vou vir nesse Home Assembly e aplicar. Quando eu clicar aqui, ele vai me dar essas opções: a distância com que eu quero que venha os objetos, o frame inicial que eu quero que comece e o frame final que eu quero que termine a animação, certo? Vou colocar aqui, por exemplo, uns 80. Aqui é a rotação que os objetos vão fazer. Eu vou colocar aqui um valor de 180. Aqui a direção, eu defino se eu quero que venha de trás da câmera. De trás ela viria daqui, de trás, que é de cima na real, né? Ela vem de cima, se eu deixo no back. No front ela vai vir daqui, da parte de baixo para frente da câmera. E no custom ele vai ajustar alguma maneira customizada aqui. Você pode escolher da onde você quer que venha, se da direita, da esquerda, de cima, de baixo, da onde você quiser. Eu vou deixar em custom só para mostrar o exemplo aqui. Vamos lá, vou dar OK. Quando eu dou um OK, ele já aplica o efeito. Aqui embaixo na timeline eu já vejo os keyframes aplicados. Para fazer um update na cena, eu só aperto aqui para ele voltar. Aí você vê que desapareceu ali, certo? Agora se eu der um play, os objetos vão começar a aparecer ali, ó. E termina no frame 80. Aqui a animação, certo? Beleza. Aí eu quero fazer o seguinte, por exemplo, eu quero que alguns objetos, ao invés de eles começarem daquele lado, tipo, começar do jeito que tá vendo, ó? Eles começam e tal. Você vê que esse vidro aqui, ó, da janela, ele passa meio que por dentro da parede, tá vendo? Então o que a gente pode fazer para consertar isso, para que isso não fique esquisito, né? Quando a gente quiser fazer a animação, eu vou selecionar o vidro aqui, eu vou vir aqui em Global Control, porque aqui eu consigo controlar individualmente as peças separadas da animação. Por exemplo, aqui eu vejo que a janela tá vindo e passando ali meio que por dentro dessa parede do quarto. Eu não queria que isso acontecesse, né?
Eu quero que ela não dê esse probleminha aí. Como não tem colisão, essas coisas, tipo na simulação de física, então é normal que isso aconteça, certo? Então vamos lá. Eu selecionei aqui a janela. Eu vou voltar no frame inicial. Aqui no global eu tenho os parâmetros, né, de direção e rotação. Olhando aqui no gizmo, que eu acho que é bom deixar ativo para a gente poder ter uma noção melhor do que está acontecendo. Ó, deixa eu só pular aqui, ó. Eu apertei nesse para que ele comece no frame 1 aqui, quando eu fizer o update. Ó, vamos lá. Aqui no eixo Y negativo ele está nessa posição. Eu vou aumentar o valor negativo do eixo Y e eu quero aumentar também no X negativo, fazendo com que ele venha daqui assim, ó, porque Y e o X ele vem de trás, o negativo, e o Y negativo ele vai vir daqui, da esquerda. Então, vamos lá, eu vou colocar um valor negativo aqui, ó, um pouco alto, para que tenha uma influência boa. E eu vou aplicar. Depois que eu aplicar, ele já fez a modificação, ó. Você vê que o vidro já não tá mais ali, ele tá vindo de outro lado e plau, ó lá, deu certinho com o que eu queria. O vidro veio do eixo X negativo e Y negativo e se encaixou ali certinho. No caso aqui, se eu precisar fazer algum ajuste, esse valor ele multiplica. Se eu apenas aplicar ele novamente, ele vai multiplicar o valor que já está existente aqui, certo? Para que eu faça um ajuste mais fino, se eu quisesse que viesse menos 5 só nesse valor, eu deveria apagar isso aqui e colocar só menos 5. E aqui também, menos 5. Se eu quisesse modificar um valor mais baixo, né? Se eu manter aquele valor e aplicar, ele vai dobrar o valor que já estava ali e vai fazer com que fique o dobro do valor. É isso, entendeu? Então, tipo, se eu quisesse só resetar o que estava aqui, eu colocaria, só tiraria o negativo e ele faria esse valor positivo na questão aqui. Vamos lá, deixa eu mostrar. Vou colocar aqui no frame 1 e vou aplicar. Eu apliquei e a gente vai ver agora, ó, que o vidro ele vai começar no mesmo lugar onde estava. Por quê? Porque ele meio que resetou a posição onde ele já estava quando eu faço isso. Se eu coloco no negativo agora aqui, ele vai fazer aquele efeito. Ele vai vir mais da esquerda ali. Eu sempre preciso voltar para o frame inicial para não aplicar por cima, senão ele vai criar um keyframe fora aqui. Então vou aplicar e aqui ele vem daquela forma, entendeu? Beleza, se eu quisesse fazer isso com mais objetos, por exemplo, selecionar aqui os quadros, apenas nesses quadros, ó, vou selecionar aqui, vou com Ctrl porque ele selecionou as paredes. Eu quero colocar o efeito só nesses quadros aqui. Então eu vou vir aqui no frame inicial, vou colocar um valor aqui que eu quero que eles venham só do eixo Y negativo. Ou se eu quiser que ele venha do Z, eu consigo também, é só 0 esses valores, porque ele mantém o valor, né? Aqui.
só zero o valor, eu vou colocar um valor positivo no Z. Vamos lá, um valor alto aqui e vou aplicar. Agora eu vou dar play na animação, os quadros vão vir de cima. Tá vendo? Como o efeito inicial ele já faz uma pré-definição de rotação e posição dos objetos, ele vai vir já com o efeito, certo? De onde estava o inicial, né? E quando eu apliquei o efeito inicial. Então, ele só vai adicionar esse valor customizado em cima do objeto, mas vai manter meio que a animação inicial, né? Até porque eles precisam também, no final, os objetos precisam estar todos no local desejado, né? Que já está montado a cena. Eu quero que eles terminem aqui, obviamente, né? Então eles precisam parar no local correto. Beleza. Agora eu quero mostrar para vocês o offset. Vamos vir aqui, ó, offset. Aqui no offset eu consigo fazer, né? Como a palavra já fala, o offset da animação. Por exemplo, nesse aqui eu quero que o offset seja de 15. Eu venho no frame inicial dele e aplico o offset. Então ele vai dar o espaçamento, isso vai também alongar um pouco a animação, ele vai passar do frame 80. Você viu que ó, ele vai chegar depois, entendeu? Eu posso fazer isso com os outros também. Aqui vai funcionar da mesma forma. Se eu quiser resetar isso aqui, eu venho no frame aqui onde ele está, certo? E eu vou colocar menos 15, porque aí ele vai voltar pro frame 0. O frame 0 é 1 aqui, deixa eu olhar só. É 1. Ele vai resetar, entendeu? É assim que eu faço os parâmetros aqui. Aqui eu vou colocar 15 mesmo, porque é isso que eu quero, 15. Eu volto no frame inicial e aplico o offset, ele já muda aqui. Aí aqui ele vem depois. Eu quero fazer nesse aqui, ao invés de 15 eu quero 10. Aí eu só aplico, ele já vai no 10, olha lá. Isso é para ter um controle maior sobre a animação, entendeu? Sobre o que está acontecendo, sobre como você quer que entre os objetos, qual que você quer que entre primeiro, né? Você pode fazer ajustando por aqui. Vamos ver, ó, esse aqui eu quero que seja no frame 5, então ele vai vir um pouco depois. Eu ponho o valor ali, eu volto sempre para esse primeiro keyframe aplicado e aplico o animation offset. Isso vai fazer com que ele já tenha um intervalo entre um e o outro. Aí entra um, entra o outro e o outro depois. E é desse jeito que funciona o addon. Você vai fazendo os seus ajustes, mas isso já agiliza bastante do que você ter que fazer isso manualmente, né? Tipo, objeto por objeto. Você já tendo uma animação inicial, você já consegue ter uma base melhor, né? Aqui, ele mantém, né? Agora, o final da animação terminaria aqui no 95, porque esse aqui foi o último objeto que eu apliquei. Cada objeto vai ter os seus keyframes marcando aqui, certo? Eu posso fazer isso também na mão, se eu quisesse que esse aqui viesse depois. Mas você pode ajustar aqui, que já facilita também, porque você vai ter um controle melhor de entrada e saída.
A rotação também funciona da mesma forma. Se eu quiser usar a rotação. E é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que tenha ajudado aí a entender melhor como funciona o addon. E bora!